Aleluia. Olha a resposta aí, ó. Ele é Deus, aleluia. Ele tem solução para tudo. Aleluia. Sinta-se nesta noite abraçado pelo Senhor. Sinta-se nesta noite, aleluia. Sinta o abraço do Senhor. Você não está sozinho, aleluia. O Senhor está na tua vida. Muitas vezes é porque você se afasta, mas o Senhor te quer perto, aleluia. O Senhor te quer pertinho dele, aleluia. Deus hoje te trouxe porque quer te dar um abraço, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero entrar aqui na palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 53. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. O Senhor tem me dado essa palavra. Isaías 53. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é todo poderoso. Isaías capítulo 53. Amém? E nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E que contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moer, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu Senhor, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra
que a gente não necessita nem de falar, porque ela por si mesma ela fala. Mas nós vamos meditar um pouquinho nela. Isaías escreveu esse texto, escreveu essa revelação, essa profecia. Profeta Isaías, profeta vidente. Há vários tipos de profeta e Isaías é um profeta vidente. O que é um profeta vidente? É aquele profeta que vê. Ele vê o mundo espiritual, ele vê o invisível. As coisas se desenrolam diante dele como um rolo, e ele vê o futuro, ele vê o passado, ele vê aquilo que Deus quer mostrar. Então Isaías, profeta vidente, e ele viu. Isso aqui ele está dizendo, ele viu. O que ele viu? Ele começa fazendo essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então é como se Isaías estivesse sido transportado para aqueles dias em que Jesus estava ali em Jerusalém, estava ali fazendo a sua obra, e ele olhando para aquilo, porque Isaías ele foi um profeta messiânico, profeta que mais profetizou sobre Jesus. E ele ali, ele começa a ter essas visões. E ele começa a ver alguém perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Por quê? Por que essa pessoa perguntava isso? Porque ele diz assim: porque ele foi subindo. Quem foi subindo? Jesus. Ele foi subindo como um renovo, como um brotinho, como uma planta que vai crescendo e vai subindo. Aleluia. Porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O que Isaías estava vendo aqui? Isaías estava vendo o momento que Jesus ele foi entregue às autoridades. No momento em que Judas lhe dá aquele beijo e o entrega para ser moído, para ser ali preso, para ser castigado, açoitado. E quando Isaías, na sua visão, ele olha e ele vê aquele homem, aleluia, desfigurado. Ele vê aquele homem ensanguentado. Ele vê aquele homem abatido, perdendo sangue. Por quê? Porque quando Jesus foi entregue para os sumos sacerdotes, a primeira coisa que fizeram com ele foi açoitá-lo. Açoitaram a Jesus. Era um castigo. Pregar Jesus na cruz era outro castigo. Então o que eles queriam? Eles queriam assim, açoita Jesus e manda embora. Mas os judeus não queriam que mandasse ele embora. Ali era a hora das trevas. Ele não queria que mandasse ele embora, queria que matasse. Então mandaram, Jesus sofreu um flagelo. Ele foi flagelado. O que é isso? O flagelo era quando a pessoa apanhava de chicote, mas na pontinha do chicote haviam garras, unhas. Então ele foi flagelado, ele sofreu um flagelo, ele apanhou com aquilo. E o que acontecia? Acontecia que aquelas garras, aquelas unhas, quando batia na carne da pessoa, e era puxado de volta o chicote, saía pedaços da carne da pessoa junto com aquelas garras. Então esse era um castigo chamado flagelo. E Jesus foi flagelado. E era para ser flagelado e era para ser mandado embora. Mas os sumos sacerdotes, eles não queriam que ele fosse mandado embora.
Eles queriam que ele fosse crucificado. Oh, meu Deus. Então Isaías via tudo isso. Isaías estava vendo essa cena. E quando Isaías olha para ele, ele fala: olha, nenhuma beleza nós vemos nele. Porque haviam colocado uma coroa de espinho na cabeça dele. E a cabeça, você sabe, ela tem pouca carne, né? Ou nenhuma, é só uma pele. Então eles batiam com uma cana na cabeça dele, para que aqueles espinhos entrassem na cabeça. E aquele sangue que escorria, e aquele rosto que inchava. Então Isaías olha e fala: nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Porque ele foi flagelado, porque ele foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que nos traz a paz, hoje temos paz, porque ele é príncipe da paz. O pecado que nos traz a paz estava lá sobre ele, estava lá sobre ele. E o que é interessante é que pelas suas pisaduras, o que são as pisaduras? São aquelas marcas onde bateram o chicote, onde ele apanhou e ficou aquelas pisaduras. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Nós fomos sarados. Então Isaías via tudo isso, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí versículo 3, era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nem fizemos dele casal. Por quê? Porque aquele que era condenado à cruz era uma pessoa desprezível. A cruz, ela é um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pregado na cruz, é a palavra. Maldito aquele que for levantado, que for pregado na cruz. É o que diz a palavra do Senhor. Então Jesus se fez o quê? Maldito por nós. Até nisso ele sofreu, até nisso ele padeceu. Deus, e ele se fez maldito por nós. Então ele diz assim, né? Era desprezado. Porque quem que ia querer ir atrás de alguém que estava sendo crucificado? Onde estavam os seus discípulos? Onde estavam aqueles? Onde estavam aquelas pessoas que haviam sido curadas por Jesus? Onde estava agora o cego que havia sido curado? Onde estava o manco? Onde estava o aleijado que já não era mais um aleijado? Onde estava aquele homem que há 38 anos estava ali no poço do tanque de Betesda? E Jesus mandou ele levantar e levar sua cama. Onde estava aquele homem agora? As pessoas estavam se escondendo, porque tinham medo, porque não posso ficar, não posso ser visto com esse homem. Até Pedro. Você, Pedro, não, você fala como ele, não conheço. Você anda como ele, não conheço. Pedro, você estava com ele, você é um deles. Não sou, não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. De repente o galo canta. E quando o galo canta, Pedro olha para Jesus, e Jesus olha para ele. E Pedro entende, neguei mais. Neguei. Então Isaías via tudo isso. O profeta vidente estava vendo tudo isso. Aí ele fala no versículo 4: há um resplendor. No versículo 4, porque ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja bem, agora pelo Espírito Santo de Deus, Isaías tem uma revelação, e ele entende que Jesus, ele precisava
aquilo. Ele precisava ganhar para nós esse direito. O direito da salvação, o direito de estar na glória, o direito de estar na presença dele. Nós temos o direito. Quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, nós recebemos o poder de filho. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Agora eu pergunto para você, porque muitas vezes nós padecemos e ficamos apáticos e paramos no tempo e não entendemos. Ai, Senhor, por quê? Porque muitas vezes nós não vivemos a palavra do Senhor. Porque Isaías disse aqui, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, dentro do nosso coração, infelizmente, muitas pessoas ainda têm Jesus assim, ferido de Deus, oprimido. O que é? É um oprimido, é uma pessoa pequena, um deusinho, uma coisinha. Não, queridos. O nosso Deus é aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. O nosso Deus é aquele que quando foi assunto ao céu, que Ele foi para o céu, Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar para vós, eu vou mandar para vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele faz o mesmo papel que Jesus faria aqui na terra. O problema é que nós não podemos vê-lo. E quando a gente não vê a pessoa, a gente pensa que não está ali. Não existe. Não vejo. Mas o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É alguém que quer ouvir e que quer falar. Aleluia. Muitas vezes nós não falamos com Ele. Ele está conosco, está em nós, habita em nós. E muitas vezes a gente ignora o Espírito Santo. Se eu chegar aqui para o meu esposo, falar com ele e ele não olhar na minha cara, eu vou continuar falando com ele? Não vou. Eu vou lá para o meu quarto, eu vou no outro canto, ele quer falar comigo. A mesma coisa é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala com você, dê ouvidos a Ele. Ouça o que o Espírito diz, atenda o que o Espírito diz. É o que diz Apocalipse: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, dê ouvidos. Eita Deus. Escute o que o Espírito diz à igreja. Mas às vezes eu ligo lá a TV, o YouTube, vejo uma pregação e Deus fala tanto comigo. Mas Deus falou tanto comigo. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí eu te pergunto: o que é que Ele falou? Eu acho que eu tenho que assistir de novo para saber o que é. Infelizmente a gente é assim, né? Então não deixe de ouvir o Espírito Santo. Não deixe de ter comunhão com o Espírito Santo. Aceite-o na tua vida. Fale com Ele. Senta na tua cama lá numa hora. Nem precisa ajoelhar, mas senta e fale com Ele. Querido Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, né? O pessoal de casa já sabe, vou contar para os irmãos que estão aqui. Que ele era uma pessoa muito difícil. Era um homem muito difícil, era um italiano muito difícil, muito bravo. E um dia, eu vou contar bem resumindo, e um dia ele foi para a igreja e ele aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus, ele viu as pessoas falarem em língua estranha. E ele ficou encantado. O que é isso? Aí um dos irmãos falou: não, esse é o poder de Deus. Isso aí é o poder do Espírito Santo, que dá dons aos homens. Começou a ensinar para ele, falar para ele, dar dons aos homens, né? O Espírito Santo, Aí ele falou: eu quero receber. E aí o moço falou assim para ele, o irmão falou assim para ele: é difícil receber.
Para você receber, você tem que orar muito. Tem que orar muito. Então ele falou, tá bom então. Aí o homem novo convertido. Aí você fala para ele que ele tem que orar muito para receber o batismo do Espírito Santo. Hoje em dia, se a gente falar uma coisa dessa, alguém vai falar assim, que isso? Fala isso para o novo convertido, né? Mas naquela época não era. E aí ele foi para a casa dele e ele foi orar. Ele começou orando 1 hora. 1 hora. Às vezes a gente não ora 15 minutos. Nós que já temos o Espírito Santo, às vezes a gente não ora 15 minutos. Não ora 10. Né? E depois a gente quer a bênção, né? A gente quer a bênção. Não, eu quero bênção, Jesus. Ai, Espírito Santo, cadê o Senhor nessa hora? Né? Ainda quer exigir dele. Né? Mas ali estava o italiano, orou 1 hora pedindo Jesus, pedindo o Espírito Santo. E não recebeu. Deus e toda a glória. Aí ele chegou ficou acho que 1 semana orando 1 hora, não recebeu nada. Aí ele pensou assim, nossa, o irmão fulano falou que era difícil, e é difícil mesmo. Eu orei 1 hora e não recebi. Tá bom, agora eu vou orar 2 horas. E aí ele começou a orar 2 horas para receber o batismo do Espírito Santo e não recebeu. 1 semana orando 2 horas e não recebeu. Aí ele pensou, nossa, eu sabia que era difícil, mas pensei que era tão difícil. Mas eu vou orar mais um pouco, eu orava 3 horas. Então ele dividiu os horários, 1 hora da manhã, 1 hora da tarde, 1 hora da noite, 3 horas de oração. E não recebeu. E ele, em vez de desistir, como às vezes a gente desiste, né? Às vezes quando a gente começa a orar, ora 15 minutos, né? Aí Jesus não deu, a gente fala, não quero mais, chega, já orei muito. Né? Mas o irmão orou 3 horas, 1 semana orando 3 horas e não recebeu. Aí ele falou, não, mas eu acho que eu estou orando pouco, ou vou orar mais um pouco. E aí ele aumentou mais 1 hora na oração, dava meia hora no momento lá, meia hora na madrugada. Sei que ele começou, ele colocou 4 horas de oração na agenda dele. E ele começou a orar 4 horas, todo dia, 4 horas, todo dia. E ele estava trabalhando. E na hora do almoço, ele comia e corria para o quartinho para orar. E quando ele entrou no quartinho, Deus batizou ele com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo foi tão forte na vida dele, que inundou. As pessoas ali inundaram, se encheram. Os irmãos que trabalhavam ali com ele, chegavam assim nele e falavam, para irmão, quando botava a mão nele, começava a falar ali com isso ali também. Ninguém conseguia parar ele, ninguém conseguia parar, porque a pessoa chegava e encostava nele e começava também. Era um poder, foi um Pentecoste, uma coisa linda, maravilhosa. Resumindo o testemunho, esse irmão nunca mais parou de orar 4 horas por dia. Nunca mais parou. Ele continuou. E na casa dele, as pessoas vinham pedir oração. E ali eram pessoas vomitando câncer, era aleijado que andava, era cego que via, era surdo que ouvia. Por quê? Porque aquele irmão tinha o quê? Comunhão. Estava com comunhão com o Espírito Santo. E hoje, o que o Espírito Santo pede para nós, muitas vezes, não precisa ser 4 horas de oração, mas precisa ser Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele sempre precisa estar em primeiro lugar. Quando eu abro os meus olhos de manhã, em vez de eu pegar o meu celular, primeira coisa, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, querido Espírito Santo, fique comigo hoje. Então é assim, queridos, a nossa mente, elas tem que estar focada no Deus vivo, no Deus da eternidade. A minha hora já deu, não vou continuar agora aqui porque passou. Mas fica com essa palavra e leia todo esse capítulo 53 de Isaías, porque Deus fala muito conosco. Isaías teve essa visão e ele foi escrevendo, ele foi vendo. Nenhuma beleza nós víamos, mas o nosso Jesus hoje, aleluia, é belo. Amém. Hoje ele é lindo e é a coisa mais linda que nós vamos ver na glória. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.